Olá, galera do YouTube, nós e vós contando histórias. Eu sou Cíntia. Estou aqui para dar hoje um testemunho. Na realidade, eu deveria ter feito isso, mas assim, pela situação, como vocês que acompanham o canal sabem, que nós perdemos a nossa mãe há 2 meses. Então é um tema que ainda é muito ruim de falar, não é bom não, mas eu preciso fazer isso, né? Então, na semana que minha mãe morreu, ela teve crises, né? Como a gente já até comentou aqui no canal, de ansiedade, de pânico, porque ela tinha muito medo de morrer. Então, ficou por um tempo que ela não dormia, ela tentava não dormir, né? Então, ela fazia de tudo para não dormir. Então, isso, claro, teve um desgaste muito grande dela e de todos nós, porque a gente ficava ali com ela, sem dormir e tal, né, apoiando, auxiliando e tal. E a minha sobrinha, que é médica, que cuida, né, e cuidou dela, então, claro, estava ali medicando, estava nos ajudando, mas determinadas noites, mesmo com os medicamentos para ela ficar mais tranquila, ela não conseguia ficar em paz. Ela fazia, sabe, ela tinha muito medo, então ela gritava, ela fazia barulhos, sons muito altos, tal, e tinha medo mesmo, sabe, não dormia. Então, numa dessas noites, de fato, assim, eu percebi que ela estava bastante agitada, tomou medicamento ali, mas não estava assim, sabe, resolvendo muito não. Então, aí, lá no quarto, junto com ela, eu pedi com todo o meu coração para que Padre Pio me ajudasse. Eu sou católica, né? Acho que já até falei isso, e claro, dá para ver no canal, porque, né, não tem como, eu amo Nossa Senhora, então a gente fala muito disso. Então, e acredito na intercessão dos santos. Então, eu pedi, sabe, para que o Padre Pio viesse e me ajudasse, para que ela pudesse dormir e descansar, porque ela precisava descansar. E que se isso acontecesse, eu gravaria um vídeo naquela noite mesmo, ali na sequência, agradecendo esse auxílio tão importante naquele momento. E de fato aconteceu, ela tomou remédio, ela conseguiu dormir tranquila, e eu gravei o vídeo. Então esse vídeo eu vou mostrar para vocês na sequência agora, tá? É um momento difícil até de falar e de mostrar, porque em determinados momentos a gente vai conseguir ouvir um sonzinho da minha mãe. Claro que nada parecido com aquilo, né, dos momentos de crise, ela estava bem mais tranquila, então aquela noite ela dormiu. E aí eu faço lá o agradecimento, eu gravo e enfim, conto para vocês. Então, esse vídeo é para isso, é para dar esse testemunho. Padre Pio me ajudou diversas vezes, todas as vezes quando eu preciso, de fato, que eu converso com ele, que eu peço, sabe, vem uma ajuda e vem uma ajuda rápida, significativa. E então eu tenho muita crença, muita fé nessa intercessão. Eu sei que ele está sempre ali pertinho de Jesus, intercedendo por nós, né? Então, eu deixo com vocês o vídeo, tá? Mostro para vocês o que foi essa noite. E é isso, gente. Então, daqui pra frente, é claro, eu não quero mais falar de vídeos da época da minha mãe doente, porque isso é uma coisa muito ruim, mas eu tinha que dar esse testemunho, então farei. E claro, não vou deixar de contar as histórias de quando a gente era criança, das coisas de como ela educava a gente, porque, sabe, a minha mãe, de uma maneira muito particular, né, ela tinha suas estratégias, a sua maneira de ser e a sua história, né. Então, isso é claro que eu vou sempre manter aqui no canal e trazer para vocês, né. Mais alguns exemplos aí de como educar os seus filhos e convencê-los a fazer coisas aí, né, convencê-los a não fazer aquilo que você não gostaria que eles fizessem. Ela sempre tinha, assim, um jeito muito especial de nos convencer, né. Então, gente, dito isso, eu deixo vocês com o vídeo, agradeço muito, tá? Então tá aí o meu testemunho por mais uma intervenção do Padre Pio na minha vida. Então vamos para o vídeo e muito obrigada. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, nos ajude a crescer aí, divulgue nossos vídeos, compartilhe, deixe o like de vocês, isso ajuda a gente a crescer, tá bom?
Então agradeço, muito obrigada e fiquem com o vídeo. Do YouTube, Nós e Vós, contando histórias. Agora é praticamente 1h da manhã. Eu estou aqui na casa da minha mãe, estou fazendo plantão, né? Agora hoje é meia-noite, estou dormindo aqui. Como vocês viram em alguns vídeos que eu fiz dela, né? Minha mãe já é bem idosinha, está caminhando para os 96 anos. E hoje é sábado. Exatamente assim, há uma semana ela começou a apresentar um comportamento diferente, né? Deve ser coisa, claro, nós sabemos que são fases, né, da idade dela, mas alterada, ela tem muito medo de morrer, de ir embora, ela tem medo disso. Então ela começou a não querer dormir, porque ela achava que se ela dormisse, ela poderia, né, fazer a passagem dela e ela não gostaria. Então isso, eu penso que é isso causou um grande transtorno, assim, emocional nela. Então foi uma semana muito difícil, uma extremamente difícil. Então a minha sobrinha, que é médica dela, que cuida dela, né, nos ajudou, nos passou um medicamento para ajudar, tal. Então, aí hoje, todos esses dias, claro, né, a gente não dorme, é plantão assim, a gente cuida, né, não tem como dormir. E aí, esse barulhinho, se der para ouvir no fundo, é ela, tá? Então aí essa noite, era mais ou menos umas 10 horas, estava muito difícil de ver a situação, né? Porque ela se bate muito, ela grita, né? Mas ela está inconsciente, assim. É como se ela tentasse dormir, mas ela não conseguisse, porque ela está muito cansada, mas não quer ceder ao sono. Então, aí minha irmã foi embora, trocamos o plantão, e ela estava assim, muito, muito alterada mesmo. Então, aí eu fiz uma oração, né? Ali no quarto, só eu e ela. Eu pedi para São Padre Pio que ajudasse, né, que esse calmantezinho ajudasse ela, que esse remédio pudesse ajudá-la a ter uma noite de sono, porque ela precisa dormir, né? E que se ela conseguisse dormir, eu iria fazer esse vídeo como testemunho, né, da intercessão dele, que ele não me ajudou mais uma vez, porque São Pio me ajudou muitas vezes. Então, intercedeu por mim, né? Então eu sou grata. E aí esse momento eu estou fazendo para agradecê-lo, porque ela dormiu. Então mais ou menos das 10 horas até agora, 1h, olha, agora ela começou a fazer alguns ruído e tal, mas, gente, dormiu direto. Então eu tinha que vir compartilhar, né? E é uma forma de agradecimento. E é uma mulher muito forte, que a gente vê a força, né? Porque uma vida inteira tão batalhou, lutou, cuidou da gente o melhor que ela pôde. Teve uma história de vida muito difícil, né? Então ela conta que pequena, a mãe dela gostava de baile, de festa e tal, e o pai dela não. Então a mãe dela ia às vezes nas festas tal, e o pai ficava com eles em casa. E isso acho que foi causando um choque ali, um ciúme, eu não sei. Então, infelizmente, o pai começou a beber, né? Criou uma dependência aí. Então, você imagina a casa, né? O clima. Então, muito ruim. Então, uma das últimas, acho que a última briga do casal, né? E a minha avó acabou pegando uma madeira, um pau que tinha ali no fogão a lenha, e quebrou todos os dentes do meu avô, e enfim, aí eles se separaram. E a minha avó seguiu, assim, muito forte também. Minha avó, sabe, por um tempo, pensa, gente, quase, minha mãe tem 96, ela era pequena, então um tempo onde as mulheres não tinham voz, né, não tinha como. Então, de repente, a minha avó começou uma vida, assim, independente, mas saiu com os filhos dela, assim, meio...
vamos dizer que bem na época, para isso, uma coisa um rompante muito grande, né? Porque ela ia ter que criar, ela tinha um monte de filhos, um filho deficiente intelectual, até bem severo. Minha avó fazia trabalho que muito homem não fazia, porque ela era forte, né, fisicamente. E na hora de receber, ao final do dia, o pagamento, ela recebia metade que os homens recebiam, porque ele trabalhou muito mais. Então, quando precisava comer, ia catar feijão, sabe onde as pessoas limpavam o feijão que caía, né, que abria as valhas esse processo de limpeza. Depois ela ia recolher esses caroços que ficaram por ali no chão e, se pudesse, vendia, ou, né, um pouco, se fosse muito, senão levava para casa para poder cozinhar e poder comer. Então, foi uma vida bem difícil, sabe? E meu Deus, quanta força, né? Quanta luta. Então ela conta que ela tinha muito medo de tudo, e ela tem até hoje, tá? Medo de tudo. Medo de chuva, medo de rojão, medo de bandido, medo de gente que ela não conhece. Então, assim, é uma pessoa que precisa de muito cuidado, né? Então ela fala que quando a vovó ia nos bailes, ela não queria ir, mas o que a vovó fazia? A vovó, infelizmente, ela gostava, né? Então ela levava os filhos junto pequenos, eles ficavam dormindo nos bancos que tinha, assim, nos salões, antigamente, né? Que deviam ser, sei lá, tipo galpões, coisas assim, eu penso, não sei. Então, e quando tinha chuva, quando tinha fogos, assim, minha mãe corria embaixo da cama, e aí a minha avó às vezes ia lá, cutucava com uma vassoura para ela sair, mas ela tinha muito medo. Então, e essa foi a vida dela, sabe, acompanhando a mãe dela, vendo seus irmãos, todo mundo ali junto se ajudando. E a minha avó seguiu, né, teve outros relacionamentos, até terminou, o último relacionamento dela foi com o Henrique Bijo, já contei isso no canal e contei muita coisa da minha avó também. E aí, no momento que foram morar com o Henrique Bijo, que a vida melhorou, tal, e tinham que comer com fartura, sabe? Mas foi uma vida muito... Aí depois se casou, enfim, e essa história toda tá no canal, né? Então foi uma história muito difícil, né? Uma história sempre de batalha, sabe, não foi fácil. Então o meu tio com deficiência, então, ficou com o meu avô até o momento que ele morreu. Aí quando meu avô morreu, minha avó buscou e cuidou dele. Quando a minha avó também faleceu, esse meu tio foi para um asilo, infelizmente, né, gente? Que pena. Se fosse hoje, se eu pudesse, né, ter tido a oportunidade, mas eu era pequenininha, mas eu lembro muito dele. Até acho que a Sandra tem uma foto com ele, uma raridade. Acho que é a única que nós temos. Eu vou ver se ela me passa para eu pôr aqui no final do vídeo para vocês conhecerem. Então, na nossa família, ele era conhecido como Zé Bobo. Olha que situação, né? Mas, claro, um outro momento, né? Então, as pessoas não tinham muito... Dizem que o meu avô, ele ria muito de uma família que tinha um filho exatamente igual ao meu tio. E, assim, ria, tirava sarro e tal. E aí, minha avó engravidou e veio meu tio José, né? Exatamente igual. Enfim, e histórias, né? Do passado. Mas eu tô aqui, acabei emendando isso, mas a ideia era contar que nós estamos aqui cuidando da nossa mãe, né? Quem tem mãe idosinha que já teve ou que tem, sabe que é uma batalha sempre, né? Constantemente. Mas eu queria contar, porque eu acredito que São Pio me ajudou nessa noite. Porque é muito ruim ver a mãe da gente, né? Às vezes, assim, passando mal, tal. E é uma coisa que é psicológico, entendeu? Então é muito difícil. A gente tenta, né? Mas estamos aqui. O importante é que estamos todos juntos e cuidando dela, né? Que é a nossa rainha. Então, gente, muito obrigada. São Pio de Pietrotina. E se você quiser saber mais sobre São Padre Pio, existe um canal no YouTube chamado da Associação Regina Fidei, que fala
toda a vida do São Pio, os milagres, que são muitos, né? É um canal muito interessante. Se você quiser conhecer, é só procurar, né? Associação Regina Filho. Gente, então, obrigada de novo. E bom finalzinho de noite.